Você realmente crê que Deus existe? Aí no seu coração existe mais fé ou mais dúvida? Alguma coisa dentro de você diz que Deus existe e ao mesmo tempo também diz, não, isso é mentira. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre crer em Deus e ver Jesus pela fé. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá. Amados e queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Leandro Araújo. No livro de Hebreus 11 e no versículo número 6, a palavra de Deus diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sim, a fé, como um princípio na vida do cristão, é imprescindível para nos aproximarmos de Deus. Inclusive, eu falo um pouco sobre as questões da fé neste vídeo que está aqui no card. Você pode clicar aqui em cima e depois assistir o complemento desta mensagem. Mas a fé realmente é o que nós precisamos para nos aproximar de Deus e crer que, além deste Deus existir, ele também é galardoador, ou seja, ele é aquele que premia, que nos dá o prêmio para a nossa fé e para a nossa busca. Porém, aquele que se aproxima de Deus enfrenta muitas questões, não apenas na sua alma, na sua consciência, como também questões de ordem, vamos dizer assim, do aprendizado ao longo da vida, por questões familiares, do tipo, sua família não herdou a fé, não era uma família que acreditava em Deus ou em coisas sobrenaturais, era meramente materialista. Isso pode acontecer, pode ser o seu caso. Você vem de uma família de pessoas ateístas, você tem questões dentro da sociedade que cada dia que passa se torna muito mais desacreditada de um Deus único e verdadeiro. Enfim, existem muitos desafios na nossa fé. Crer em Deus se torna essencial para alcançarmos as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Mas tanto eu como você sabemos que muitas das vezes nós temos a impressão de que Deus nos abandonou, de que Deus não ouve nossas orações, de que Deus não está nos escutando. E isso acontece por uma série de motivos que no outro vídeo eu vou tratar com vocês. Mas vamos ver aqui um texto no Evangelho de João, no capítulo número 20 e no versículo de número 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Primeiro princípio na nossa fé é saber e entender que o Senhor, sim, ele nos chama de bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos em Deus. E nós vemos Cristo pelos chamados olhos da fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que o crente em Jesus, ele não anda por vista, mas anda por fé. Então, não é aquilo que os nossos olhos nos dizem, mas é aquilo que a palavra de Deus nos informa e aquilo que a nossa fé testifica. Então, eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela é, de fato e em verdade, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e nós precisamos viver pelas Escrituras. Por causa disso, existe uma maneira de enxergar Jesus Cristo. E esta maneira é a maneira como a palavra de Deus nos orienta. No Novo Testamento nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Pense
que o Senhor Jesus Cristo é apresentado ao mundo através destes 4 evangelhos. É como se você estivesse parado diante de um grande edifício que tem 4 lados: a frente, as 2 laterais e a retaguarda. Se você olha apenas à frente, você não pode dizer que você conhece aquele prédio de verdade. Você precisa dar uma volta em torno do prédio para conhecer a sua estrutura externa. E, obviamente, numa outra oportunidade, conhecer, a sua estrutura também interna. Pense que os evangelhos, eles são como uma lente, de um óculos, para que possamos enxergar Jesus Cristo como de fato ele é. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele é apresentado como rei. Ele foi escrito para o povo judeu. As leis do reino deste Jesus estão inseridas dentro do Evangelho de Mateus. Já no Evangelho de Marcos, o evangelista apresenta Jesus como servo, porque este evangelho foi escrito para os romanos. Nós achamos mais milagres neste livro do que em qualquer outro dos 3 evangelhos. Depois nós temos Lucas, que apresenta Jesus como homem perfeito, porque foi escrito para os gregos. Ele vai a mostrar ali a sua genealogia de Adão, até Adão, que era o homem perfeito, criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. E finalmente nós temos o Evangelho de João, que é um evangelho diferente dos outros 3. Ele apresenta Jesus como Deus e foi escrito justamente para todos os que hão de crer em Jesus. Então, se você quer conhecer Cristo de fato e em verdade, você precisa das lentes dos evangelhos, porque eles nos apresentam o Senhor Jesus Cristo na sua essência, na sua intimidade, no seu relacionamento com os pecadores, com os reis, com os escravos, com as prostitutas, com os marginais, com aqueles que viviam à beira da sociedade e com aqueles que viviam nos palácios reais. Então, os evangelhos narram essas histórias para nos transmitir mais conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Uma vez que nós estamos falando sobre crer em Jesus Cristo, você precisa dos evangelhos para ter essa visão ampla de quem em verdade é o Senhor Jesus Cristo. Então, como eu ia dizendo para vocês a respeito de enxergar Jesus nessas 4 dimensões, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós também podemos enxergar Jesus com os olhos da fé de uma maneira profunda. Por exemplo, teve pessoas que viram Jesus pela frente, como foi o caso de João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo de número 29, quando João olhou Jesus Cristo de frente, ele disse: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem olha Jesus de frente, reconhece ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós temos, por exemplo, aqueles que viram Jesus pelos lados, como aconteceu com o cego de Jericó, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e no versículo de número 50. E lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quem olha Jesus de lado, larga a capa, levanta e segue o Senhor Jesus como seu mestre e como seu rei. Olhar Jesus pelo lado é sinônimo de uma libertação profunda. Mas também existem aqueles que olharam Jesus por trás. Lembra do caso da mulher do fluxo de sangue? Evangelho de Mateus, no capítulo número 9 e no versículo de número 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás, tocou na orla do seu vestido. Ou seja, aquele que olha Jesus por detrás consegue arrancar virtude e também ser curado das enfermidades.
Veja que eu estou te dando uma visão quadridimensional daqueles que conseguem olhar para Jesus Cristo. Olhamos Jesus de frente como João Batista, olhamos Jesus de perfil, como foi o caso do cego de Jericó, olhamos Jesus por detrás, como foi a mulher do fluxo de sangue, mas também nós precisamos de novos desafios, precisamos encarar os nossos medos e desafiar a nossa incredulidade e seguir o exemplo de Zaqueu, subir numa figueira brava para olhar Jesus de cima para baixo. Isso aqui é algo extraordinário. Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 3. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. É isso aí. Zaqueu queria ver Jesus Cristo, mas ele desafiou as suas limitações. E você tem desafiado também as suas limitações em busca do conhecimento de Deus? Deixa aqui nos comentários qual seria, por exemplo, seu grande desafio para ver Jesus pela fé. Deus abençoe sua vida. Já que você chegou até o final deste vídeo, não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos, né? E se inscrever também aqui no nosso canal. Nós estamos com o objetivo de alcançar 1000 inscritos até o final desse ano de 2025. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.